Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos da Sociedade Espírita Boa Nova. Com muita alegria, estamos conversando com vocês através do convite do nosso irmão Felipe, deixando aqui o nosso abraço a todos, votos de muita esperança e muita paz. A reflexão de hoje nos traz a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Caridade como entendia Jesus. Passamos por momentos diferentes, isolamento social, pandemia, dificuldades outras, de que esse processo que estamos vivendo. Se percebe com muita alegria o envolvimento de muitos auxiliando aqueles que estão ou estão sendo mais afetados por esse momento. E aqui remédios que são distribuídos àqueles que precisam, ranchos, cestas básicas, alimentações quentinhas, de grupos anônimos, de grandes empresas. Se percebe então as pessoas voltadas a não deixar faltar o básico para aqueles que precisam. Como falamos, são atitudes louváveis. Todo o mérito ao empenho e ao esforço desses irmãos e companheiros. Mas hoje viemos conversar com vocês mais sobre a caridade moral do que propriamente a caridade material. Jesus é o nosso modelo e guia. É aquele que veio para nos mostrar o caminho. Aquele que nos trouxe a visão, a esperança de um dia sermos melhores e, com certeza, a humanidade como um todo. O Mestre, em vários momentos, em sua passagem, demonstrou quão importante a caridade material. Mas nos mostrou ainda o mais importante, a caridade moral. Acolhendo em seu seio irmãos de má vida, prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, pessoas que a sociedade repudiava. E Jesus trouxe esses companheiros junto a eles, identificando ali, com certeza, questões positivas em cada um. Ele era muito questionado, principalmente pelos saduceus, pelos fariseus, dessas companhias. E ele, em uma de suas passagens mais belas, respondiu àqueles companheiros: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, uma se desgarra, não deixam as 99 e vão atrás daquela outra? E realmente, Jesus, recomendado, como ele mesmo dizia, pelo Pai, que não se perdesse nenhuma de suas ovelhas. Jesus trouxe então o sentido verdadeiro da caridade moral, que vai desde uma desculpa no lar a um momento de um companheiro que nos liga angustiado na solidão, no sofrimento, na dor, e nós ali emprestamos o nosso ouvido para que ele desabafe. Não julgamos, não nos colocamos superiores, apenas estamos ali para escutar, muitas vezes um sorriso, outras vezes, quando se podia, um abraço, um aperto de mão,
uma atenção para aquele que realmente estava em infortúnio, estava em dor, estava em dificuldade. Questão 886. Kardec, sempre muito atento, questiona como ou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta veio: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP: benevolência, indulgência e perdão. Decorando dessa forma, não esquecemos mais. Benevolência, indulgência e perdão. E faz um comentário sobre a resposta dos Espíritos, que eu peço permissão aos companheiros que a gente leia para vocês aqui. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível é que desejarmos que nos fosse feito. Tal sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não restringe a esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como se entende, que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que o separa. Quando Jesus chega a Jerusalém, já naqueles derradeiros dias, os apóstolos queriam que Jesus fosse notado pelos grandes comerciantes, pelos políticos, pelos fariseus, porque entendiam eles que Jesus tinha muito a oferecer na transformação daquela sociedade. Mas Jesus se preocupava com os pequeninos, com os miseráveis, com os doentes. Esse era o olhar de Jesus, buscando atender aqueles que realmente precisavam dele, os menores, os pequenos. Lembro de uma reportagem recente sobre o Copacabana Palace, apresentado em um desses programas dominicais. Ali contava daqueles vários artistas que haviam passado por esse hotel tão conhecido, tão famoso, não só no Brasil, como no mundo inteiro, destacando o nome de cada um desses que aqui vieram. Perguntando a um recepcionista, já de muitos anos, perguntando qual o momento inesquecível para ele. Qual o personagem que ele havia atendido, que ele havia visto hospedado naquele hotel. E ele falou então da princesa Diana. Nunca havia esquecido porque ela atendia bem, dava bom dia, dava boa tarde, perguntava como ele estava, se interessava por ele. Então vejam, meus irmãos, independente da situação que nós nos encontramos, se hoje estamos numa condição social elevada, vamos tratarmos iguais, como fala ali Kardec, os que estão abaixo de nós. Isso também é
um ato de caridade, de respeitar o outro na condição que ele se encontra. Porque todo o trabalho, toda ocupação útil é trabalho. E cada um faz aquilo de acordo com as suas possibilidades. Mas, meus irmãos, benevolência para com todos. Benevolência, numa definição assim mais popular, quer dizer que expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto, estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar boa bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Boa vontade com as pessoas. Boa vontade com aquele que varre a rua. Boa vontade aquele que te atende em uma loja no comércio. Boa vontade com os teus familiares, com os teus amigos. Boa vontade para com todos. Procurando entender que cada um tem ou dá aquilo que tem. A indulgência, meus amigos. Interessante, uma definição da própria doutrina, que nos diz o seguinte, quanto a esse sentimento. É o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Olha só, meus amigos. Será que a gente consegue, fazendo uma reflexão sincera, talvez escapar de alguns itens desse aqui, censurar, quando vemos alguém cometendo um erro? Muitas vezes nós pensamos em tentar entender, não, nós censuramos, nós criticamos. Lembro uma vez, nos permitindo assim um comentário em nossa vida pessoal, com dificuldades familiares, fomos buscar através da inspiração, da intuição dos bons amigos que acompanham todos nós. Fizemos uma prece e veio a resposta. Procure criticar menos e auxiliar mais. Realmente. A crítica faz parte do processo. Mas critique menos e auxilie mais, porque normalmente nós criticamos. Nós não ajudamos aquela pessoa, aquele familiar, aquele amigo, aquele colega de trabalho a sair daquela situação. Nós só criticamos. E como o orgulho, infelizmente ainda, predomina, as pessoas se sentem mais ofendidas ainda. Porque ninguém gosta de ver as suas dificuldades, digamos assim, as suas falhas expostas. E quando a gente critica essa pessoa, até se nós estivermos no pessoal, aquilo, ela fica exposta. Então, se formos fazer uma crítica, que a crítica também, de uma forma fraterna, amorosa, ela é importante. Ela vai ajudar aquele a sair da situação que se encontra. Mas também auxiliar, dar o caminho, ajudar aquele irmão, aquela irmã a sair daquela dificuldade. Falar mal de quem quer que seja. Nós, infelizmente, trazemos já esse costume milenar de falar mal dos outros. Nós costumamos brincar que nós espíritas não falamos mal de ninguém, apenas comentamos os defeitos. Que na verdade é a mesma coisa, né, meus amigos? Então, evitar falar mal. Porque é muito desagradável, por exemplo, se nós chegarmos num ambiente onde tem 2, 3 pessoas conversando e as pessoas estão falando mal de nós. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro nos fizesse. Não foi o que Jesus nos ensinou? Então, evitar. Eu tenho um amigo que uma certa vez conversando, ele tinha um outro amigo também, que sempre vinha
falar mal de alguém, contar alguma coisa. Sempre tinha esse viés. E ele, já estudante da doutrina, já, né, assim, bastante envolvido com a tarefa espírita, com a tarefa cristã, se incomodava com aquilo. Mas como ele não queria também afastar o convívio, que era um amigo, uma pessoa que ele gostava muito, certa vez ele foi inspirado também, foi intuído a agir dessa forma, que eu vou contar para vocês. Cada vez que ele chegava contando alguma coisa de alguém, ele, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos orar para essa pessoa, vamos juntos aqui orar para que ele possa se melhorar, para que ele busque um caminho melhor. E aos poucos ele foi transformando esse companheiro. Esse companheiro já não falava mais mal de ninguém, porque ele percebeu o quanto é nocivo, o quanto é negativo a gente destacar os defeitos dos outros. Jesus também nos traz um ensinamento muito interessante, muito bonito quanto a isso. Andava ele com os apóstolos, cruzaram então por um cachorro, já morto há alguns dias, então ele já estava num processo de podridão, mau cheiro, aquela situação desagradável, a própria aparência, né, do animal ali, em processo de decomposição. Os apóstolos se afastando, e Jesus, vocês já viram que belos dentes tinha esse animal. Então, ver o lado bom dos outros, todos nós, meus amigos, por os maiores malfeitores da humanidade, tinham o lado bom também. Então, de nós olharmos mais o lado bom do meu semelhante, do meu próximo, que também é um ato de caridade. Ser indulgente com as dificuldades. Nós vivemos em família, meus amigos, que é um grande desafio. Na verdade, é o irmão, é o cunhado, é o filho, é o esposo, é o pai, a mãe. Tem famílias que vivem, muitas, às vezes no mesmo terreno, com várias casas. É um desafio conviver com os nossos familiares, porque nós estamos quase que todos os dias nos deparando com as dificuldades deles, com os defeitos, com as diferenças. E muitas vezes nós não conseguimos aceitar essa postura. Também, meus amigos, devemos ter esse olhar. Nos conta que a humanidade estaria passando pelo momento difícil, de uma época de frio, uma época muito gelada. E realmente queria passar algum tempo, neve, muito frio, temperaturas muito negativas. E ali naquele momento vivia uma comunidade de porcos e espinhos, que então preocupados como iriam passar aquele momento. Conversando, os mais velhos, que são os mais experientes, que muitas vezes não valorizamos, né, os nossos irmãos maduros, da terceira idade, em sua sabedoria, sua experiência de vida, chegaram à conclusão que deviam se aproximar uns dos outros, para então, se aquecidos, passar aquele período. Quando começou o processo, foram eles fazer um teste. Se aproximaram, se aproximaram, se aproximaram, mas se aproximaram tanto que os espinhos, um machucava o outro e se afastaram, pensando então que seria difícil passar por esse momento. Como fazer? Mais uma vez, aqueles mais idosos refletindo, quem sabe a gente se aproxima de uma maneira que a gente não se fira uns aos outros. E assim foi feito, e assim passou. Então é isso, vamos nos aproximar daquele que nós amamos, com carinho, com respeito, ajudando-os, mas não interferindo na sua vida, porque realmente podemos aí criar situações muito difíceis no relacionamento familiar. E o terceiro,
que Jesus nos traz é o perdão das ofensas, que também é um desafio muito grande, sabemos nós. Como perdoar, e normalmente são aquelas pessoas mais próximas de nós que acabam nos ofendendo, que nós gostamos, é um colega de trabalho, é um amigo, é um familiar. E aí então, e cria aquele ressentimento, cria aquela mágoa, aquele sentimento ruim que nos toca o coração, e às vezes a gente não quer ver a pessoa, para não lembrar justamente daquela situação com que fez. Jesus, meus amigos, conhecedor profundo da alma humana, lá já, na sua vinda, na sua presença física aqui no planeta, nos ensinou o perdão. Porque percebia ele, com certeza, que a mágoa, o ressentimento, os grandes sentimentos impeditivos à nossa felicidade. Nos ensinou o perdão das ofensas, o perdão aos inimigos, na oração dominical, enfim. Nos deixou muito claro que deveríamos perdoar. Justamente para aliviarmos os ressentimentos negativos no coração. Pedro pergunta a Jesus, naquela passagem que vem trazendo o capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos. Mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, responde Jesus. 70 vezes, 7 vezes, Pedro. Já nos ensinando ali que o perdão não tem limites. Como falamos, quem vive em família, há uma necessidade de perdoar, de ser perdoado, quase que diariamente, muitas vezes. Relevar, desculpar. Então, Jesus nos ensina que o perdão não tem limites. Tá, mas e essa mágoa, esse ressentimento que muitas vezes fica conosco, que não conseguimos perdoar? Chico Xavier nos traz uma passagem muito bonita também, que Chico gostava muito dos animaizinhos domésticos, né? Principalmente dos cachorrinhos. Ele tinha um que estava muito doente, e tinha uma vizinha que observava, que Chico trabalhava e tinha, né, toda aquela situação de vários irmãos que ele sustentava, e ela quis fazer um bem, acabou dando um veneno para o cachorro que veio a morrer. Bem, Chico ficou sabendo, porque essas notícias, né, somente as a gente sabe que se espalham muito rápido assim. E ele então ficou muito magoado. E Emmanuel disse assim para Chico: faça o seguinte, procure saber o que ela está mais precisando e busque ajudá-la. Então Chico ficou sabendo que ela precisava de uma máquina de costura nova, porque ela vivia da costura para sustentar sua família. Chico não tinha dinheiro, mas tinha amigos. E quem tem amigos, na verdade, tem tudo. Chico então conseguiu com os amigos o valor e comprou essa máquina e deu a essa irmã. E ela ficou muito feliz, muito grata, abraçando a Chico, e naquele momento dissipou qualquer ressentimento, qualquer mágoa. Então, o bem faz muito bem para todos nós, principalmente para nós que estamos ainda em busca de esclarecimentos maiores, de equilíbrio em nossas vidas. E para encerrarmos então, meus amigos, meus irmãos, queremos contar um fato acontecido que nos parece que traz muito bem na nossa visão essa caridade como entendia Jesus. De uma companheira de uma casa espírita próximas aqui da nossa, que nós, uma oportunidade tivemos, né, de participar de um grupo de estudos, e ela contou, era uma senhora, que nos contou uma história, ou contou um fato, que aconteceu mais ou menos assim. Ela tinha uma vizinha, ela morava num lugar muito humilde, assim, na periferia da cidade, e ali onde o tráfico tinha uma influência muito grande, somente sobre os jovens, os adolescentes daquela região. E ela, naturalmente, como mãe, preocupada com isso, era uma preocupação que ela tinha constantemente.
Tinha uma vizinha que morava na sua frente. Então, como ali as casas eram muito próximas, elas conseguiam se enxergar, olhando da janela, enfim, o que acontecia na casa de um, na casa de outro. Eram muito amigas, as duas. Mas no momento que essa vizinha soube que ela era espírita, ela simplesmente se fechou com ela. Não conversava mais, não cumprimentava mais. E ela seguidamente colocava, ela era de uma religião, né, que colocava então trabalhos, despachos no pátio dessa irmã. E ela, muito tranquila, pegava, recolhia aquele material, enfim, descartava aquela coisa toda. Mas sempre com a proposta de orar e de tentar se aproximar através da prece dessa irmã. Passou alguns dias, ela percebeu que a vizinha não vinha mais na frente. Varreu o pátio, ajeitar as coisas ali, colocar o lixo. Em determinado momento ela viu pela janela de sua casa que ela estava enferma, com o pescoço, essa região assim muito inchada. Ela percebeu então que ela estava com cachumba. E foi lá, respirou fundo, fez a sua prece, criou coragem e bateu a porta para auxiliar essa vizinha que tinha cortado relações com ela. Ela então disse que tinha alguns remédios caseiros que gostaria de auxiliá-la. E a vizinha aceitou, porque realmente quem já teve cachumba sabe, né, que é uma dor muito intensa. E ela ia 2, 3 vezes por dia fazer o escaldapé, lavar os pés, as pernas, para aliviar, e também colocar aqueles remédios caseiros, aquelas infusões com folha de parreira, aquelas coisas que nós sabemos que ajudam, né? Como era uma pessoa muito pobre, não tinha também assim condições maiores, e ela então foi recebendo essa ajuda. E aos poucos, ao passar dos dias, aquilo foi aliviando, foi se tornando mais, as dores foram diminuindo, enfim. Em determinado momento chega o filho e vê aquela situação. O filho dessa senhora. Mas como mãe? Essa senhora, tu não gosta dela, faz trabalhos para ela, agora ela está aí te ajudando a ficar melhor, a aliviar as tuas dores. E ela, pois é, meu filho, vê como é que são as coisas. Ela está sendo muito caridosa para comigo. E aquilo, de uma certa forma, também tocou o rapaz, que era um dos responsáveis do tráfico daquela região. Então, ele disse assim, olhou para a senhora e disse assim, a senhora pode ficar tranquila, que seu filho jamais terá problemas com drogas aqui. Nós vamos blindá-lo para que ele não receba nenhum tipo de influenciação, para que ele não caia nessa vida que nós temos aqui. Então, vocês vejam quão importante o bem. Quanto é importante ser caridoso. Quanto é importante ser benevolente. Mostrar amor, mostrar bondade. Como é importante ser indulgente com os outros, nas suas dificuldades e principalmente perdoar, meus amigos. Perdoar as ofensas. Perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ajudar, que o perdão é isso, é perdoar e ajudar como ela fez. Ela já em seu coração já havia perdoado o comportamento daquela vizinha. Mas no momento que ela precisou desta, ela foi lá então e atendeu, mostrando que realmente havia a perdoado. E lembrando Jesus, quando a sua última frase entre nós, perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. Ainda a humanidade é mais ingênua do que má, segundo ele mesmo um tempo atrás conversando com Pedro. Então, meus amigos, vamos buscar refletir. Vamos procurar ser mais benevolentes. É um exercício. Vamos procurar ser mais indigentes com aqueles que convivem conosco, principalmente nesses momentos de isolamento social. E vamos perdoar. O perdão alivia o coração, nos deixa em paz,
e nos deixa com a nossa consciência tranquila. A felicidade é a busca de todos nós. Lembrando o próprio Livro dos Espíritos, que quando os Espíritos respondem a Kardec a questão da felicidade, justamente é a fé no futuro e a consciência do dever cumprido. Sigamos em paz. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz.